Como frequentemente ocorre com o pensamento, os vários elementos se encaixaram espontaneamente para completar o quebra-cabeças. Começamos andando, o que é uma atividade rítmica, esquerda, direita em igual medida. Se ficamos mais excitados, podemos pular, saltitar, saltar ou correr. O aumento da excitação leva a uma descarga mais intensa. Andar, comer, pular, dançar são interações de nosso organismo com o solo. Cantar e falar com o ar e o espaço. Movemo-nos segundo a descarga de energia contra o chão. A esse respeito, o chão ou terra mostram uma função básica. Toda energia encontra, eventualmente, na terra o seu caminho. Este é o princípio conhecido como fundeamento. Uma atmosfera sobrecarregada resulta na descarga através da tempestade ou trovão. Este princípio deve também subjacer ao ato sexual. Sem elaborar tal ponto, direi somente que o abraço sexual de uma mulher é para o homem o abraço da terra. A mulher carrega consigo um pouco da terra. A mulher, no abraço do homem, abraça o espírito. A polarização que levou ao princípio da realidade é derivada destas observações. A energia vem do Sol, para a Terra através da atmosfera. Figurativamente falando, todos os organismos buscam alcançar o Sol, para se energizarem. Isto é literalmente verdadeiro no caso das plantas. A busca para cima ou para fora, aspirar, faz parte da função de carga. Comida, oxigênio, excitação. Vimos como elas envolvem a metade superior do corpo. A descarga é descendente em direção à Terra. Antes de uma descarga, a energia promove duas outras funções vitais: crescimento e movimento. Somente o excesso, maior nos adultos, que não mais crescem, do que nas crianças, é descarregado contra a Terra na forma de sexualidade. Eu uni esses movimentos numa pulsação comum, que tem seu centro no coração. Estes são sentimentos que parecem fluir do coração. Os sentimentos do coração, mais suaves, conduzem o indivíduo para relacionamentos de carga ou descarga. Mas algo estava faltando. A formulação era insuficiente para explicar certas experiências clínicas. Tais sentimentos, enquanto provém o ego de mais forças, não respondem pela fraqueza de certas estruturas de caráter que exibem falta de agressividade. Não explicam também emoções tais como raiva ou ira. Durante um certo tempo, limitei meu raciocínio ao movimento da energia que tinha seu centro no coração. Podia-se sentir que o caminho deste movimento estava na parte de trás do corpo. Eu já estava sabendo, desde algum tempo, que a raiva era experienciada nas costas, especificamente na área entre as espáduas. Esta é a região onde, nos animais, os pelos se eriçam na raiva. Darwin havia observado e comentado este fenômeno em A Expressão de Emoções no Homem e Animais. Ele descreve um macaco enraivecido. Viu o pelo de babuínos enraivecidos eriçar-se ao longo das costas, do pescoço até o lombo. Tenho pessoalmente experienciado este eriçar nas costas durante a raiva. Também dizemos de uma pessoa que ela está com as costas curvadas de raiva. Isto faz com que nos lembremos de um gato. No leão, a expressão deste sentimento em movimento é o salto. Patas estiradas à frente para agarrar ou bater, mandíbulas abertas e prontas a morder. No homem, a energia é dirigida mais fortemente para os braços, que assumem a função agressiva dos dentes.
Dado que minha atenção estava dirigida para o movimento de energia ao longo das costas, fiquei consciente de que também era pendular. Desliza para cima, na raiva ou ira, cobrindo o escalpo e chegando até os dentes superiores. O movimento descendente ao longo das costas ocorre no ato sexual. A energia que produz a arremetida pélvica pode ser experienciada como um impulso que se move para baixo nas costas, em redor das nádegas e perineu, até alcançar os genitais. Concluí que o movimento pendular ao longo das costas tem uma qualidade diferente do que ocorre na frente. A relação entre ambos ficou clara quando estudei os movimentos de animais locomovendo-se. Os diagramas anteriormente apresentados constituíam o resultado imediato deste raciocínio. Foi somente mais tarde que percebi a conexão como o desenvolvimento do princípio de realidade e o crescimento do ego. Originalmente, configurei o fluxo de energia ao longo das costas por uma linha vermelha e o da frente por uma linha azul. Embora seja fortuito o uso destas duas cores, subsequentemente elas se revelaram profundamente significativas. A linha azul, que indica o fluxo ao longo da parte anterior do corpo, representa sentimentos cuja qualidade geral é a ternura. Compreende sentimentos específicos, tais como compaixão, piedade, caridade, fé e etc. Seu objetivo é a identificação do indivíduo com outras pessoas ou coisas. O objeto, logicamente, varia e determina a qualidade específica. Ternura com relação a um objeto sexual. Sentimentos religiosos com relação a Deus. Pena de alguém que sofre e etc. Sua fonte parece ser o coração. Se tais sentimentos não estão associados a um componente nas costas, têm uma tonalidade azul ou propiciam um estado de espírito abatido, Blue Mode. A linha vermelha representa sentimentos que têm a qualidade geral da agressividade. Esta incluiria a raiva, ira, agressão sexual, a busca de comida e etc. Não há nada de terno nestes sentimentos, como não há nada de suave nas costas, dado que o desenvolvimento muscular principal é a região das costas. Esperaríamos que o fluxo energético nesta área fornecesse energia motora para a movimentação espacial do organismo. São agressivos porque seu objetivo é mover o organismo para objetos, que naturalmente devem ser os mesmos objetos das outras forças instintivas. Novamente, o objetivo determina a qualidade específica, tendo a localizar a fonte deste vai e vem energético na região que circunda a inserção da crura. Estes sentimentos, quando privados do componente de ternura, produzem calor e uma sensação de vermelhidão. São a base do rubor colérico, o ardor da paixão sexual e o desejo de sangue na caçada. O uso das duas cores comporta ainda uma implicação mais profunda. Os sentimentos ternos têm uma qualidade espiritual. Estão intimamente relacionados à função respiratória e à inspiração de ar. Sua cor azul reflete o domínio do elemento espiritual celestial. Os sentimentos das costas são dotados de uma orientação materialística. Estão relacionados com o sistema digestivo quanto à procura de alimento. É significativo que as funções de respiração, circulação e alimentação-digestão ocupem lugares semelhantes no corpo, a primeira sendo mais anterior do que a última. Comida, enquanto oposta ao oxigênio, se deriva da terra. Os sentimentos agressivos são basicamente terrestres, e também isto justifica sua coloração avermelhada. Todas as ações possuem um componente de cada um dos aspectos do indivíduo.
Na ação de uma pessoa estendendo os braços para uma outra, por exemplo, estão representados impulsos tanto da frente do corpo como das costas. A qualidade do movimento é determinada pela razão entre estes dois elementos. No exemplo anterior, se o componente terno domina, o gesto é o de abraçar. Por outro lado, se o elemento agressivo é mais forte, a ação exibe uma ameaça de força que estaria totalmente deslocada numa relação amorosa, mais adequada a uma briga. Nas neuroses, como veremos posteriormente, a razão entre os dois impulsos instintivos tende a ser estabelecida dentro de limites estreitos, independentemente da situação. O caráter oral tende a abordar todas as situações como uma atitude simpática. A atitude básica do fálico é a determinação agressiva. A razão é característica para cada tipo de distúrbio de caráter. Deve estar evidente para o leitor analítico que existe uma enorme semelhança entre o conceito bioenergético de instintos, delineado acima, e as opiniões de Freud, expressas em Além do Princípio do Prazer. Esta semelhança se tornou aparente para mim, somente depois de eu ter construído minhas atuais formulações. Se a análise ao nível somático detém os mesmos resultados que a análise das tendências psíquicas, este fato prova a unidade das duas funções. O problema dos instintos é confuso para Freud, já que ele não estabelece uma distinção entre caminhos primários que determinam a natureza de um instinto e seu objetivo, que determina sua qualidade específica. Freud admite que os instintos do ego possuem um componente libidinal. Também reconhece a presença de um elemento sádico no instinto sexual. Veremos mais tarde que os instintos do ego podem ser analisados em um componente agressivo, de natureza motora, e um suave, de natureza sensorial, sendo que ambos se dirigem para cima. É a direção ascendente que determina sua identidade de ego, dado que ambos os componentes aportam uma carga energética à cabeça. De modo similar, o instinto sexual é composto de dois elementos, ambos movendo-se para baixo, em direção aos genitais. Deve-se também distinguir entre o caminho do movimento e a força energética em si. Existe uma única força ou energia no organismo, que é idêntica ao conceito psicanalítico de libido e também ao eros freudiano. Esta energia única atua em ambos os caminhos instintuais. No caso dos instintos agressivos, ativa o sistema motor, tornando-se uma fonte de energia para a contração muscular. É usada como força motriz para criar movimentos. Quando a energia está dissociada do sistema muscular, porque a ação é reprimida, ou porque a necessidade de uma conscientização e controle domina a necessidade de movimento, a energia livre tende-se a mover ao longo da parte anterior do corpo. Os sentimentos que produz são ternos, porque os tecidos estão flácidos e macios. A ausência de uma musculatura possante faz desta uma região de sensibilidade. A energia domina os elementos estruturais que, principalmente, são veículos para os seus movimentos. A expressão desses sentimentos é, na maior parte das vezes, realizada nas vocalizações. O ego é o criador dos opostos, assim como é o sintetizador de antíteses. É um catalisador que pode separar e recombinar. Na verdade, faz ambas as coisas. Reprimindo a expressão muscular de um sentimento, podemos dissociá-la em uma ação motora e um componente sensorial de sentimento. Uma pessoa não consegue estar ciente de seus sentimentos se imediatamente demonstra em ação cada impulso, porque então o ego é dominado pela ação física e suas consequências. Do mesmo modo,
uma pessoa cessa de se movimentar a fim de aumentar sua percepção sensorial. A cisão na unidade do impulso é a base da consciência do ego, na medida em que permite uma posterior recombinação dos componentes para uma resposta mais efetiva. A cisão, entretanto, não deve ser muito grande para que possa ocorrer uma refusão dos dois componentes. Se procurássemos por uma antítese a Eros, a fim de satisfazer uma conceituação dualística a respeito da natureza dos processos vitais, a encontraríamos no conceito de matéria não organizada, no barro, na expressão bíblica. Eros é, então, o sopro de vida que Deus deu ao barro para fazê-lo tornar-se vivo. Aqui, contudo, nos achamos afastados dos instintos em si mesmos e próximos do domínio físico, da matéria e energia. A vida não é uma mistura de matéria e energia, mas energia na matéria, de tal modo conectadas que não é possível uma dissociação na medida em que prossegue o processo de vida. Assim, Eros está ligado ao conceito do espírito. Os elementos estruturais do corpo são derivativos da matéria, a partir da qual foram construídos. A morte é a condição na qual se dá a dissociação entre o espírito ou alma e o corpo material. Dizemos que a alma abandonou o corpo. Cada célula, como cada organização celular em tecidos, órgãos ou organismo, é uma combinação tanto de barro como de espírito, de corpo e alma, de matéria e Eros. O processo vital resulta desta fusão, não é a fusão em si. Esta relação pode ser compreendida se compararmos a vida à chama. O fogo requer tanto uma substância combustível como o oxigênio. No entanto, o fogo não é nenhum nem outro, nem tampouco a combinação entre eles. Sob certas condições, pode-se iniciar-se o fogo. Uma vez existindo, é um novo elemento, nem matéria nem energia, mas sim um processo. Tem suas próprias tendências para crescer e provocar novos fogos. A vida tem sido comparado à chama, que enquanto pode ser extinta em um ponto, pode produzir novas chamas que continuarão com o mesmo processo. A vida em si mesma não tem qualquer tendência para a morte. Tanto quanto o fogo não tem qualquer tendência inata para extinguir-se. A vida é um fogo auto-perpetuante, e este é o seu maior mistério, não o inevitável eclipse de uma chama individual. O fogo continuará durante todo o tempo em que for assegurado pela presença de uma substância combustível, oxigênio e a eliminação de produtos inaproveitáveis. Também a vida tem essas necessidades: comida, oxigênio e a eliminação de matéria inútil. Mas a analogia para aqui. A vida segue certas leis de crescimento, organização e reprodução que até o momento não compreendemos. Contudo, pode ser que quando o potencial para o crescimento, organização e reprodução legado ao organismo vivo na concepção se esgote, o organismo individual morra, mas isso não prova a existência de um instinto dirigido para a morte. O conceito de um instinto de morte é ilógico, dado que a palavra instinto implica vida. É como se fosse dito: vida é igual a vida mais morte, ou A igual a A mais B. A morte pode ser contrastada à vida, não é uma parte dela. O animado se desenvolve como parte da sua estrutura, ou ponto de referência da matéria inanimada que pode provocar uma parada ou inércia na mobilidade. Não pode ser designado como uma tendência ou um instinto. Freud assumiu a presença de um componente sádico no instinto sexual, que sentiu ser representativo do instinto de morte. Eu, entretanto, não aceito essa conotação de sadismo como apropriada a este componente.
devemos distinguir entre sadismo e agressão. O leão que mata para comer é agressivo, mas não sádico. A ação da turba em linchamentos é sádica. No sadismo, o prazer é derivado do ato da destruição per se. No caso do leão, a destruição só possibilita o prazer que seja derivado da satisfação da fome como necessidade. Podemos aplicar a mesma distinção ao ato sexual. Se o prazer é obtido do sentimento de domínio sobre ou de dano ao ego da mulher, o ato tem um elemento sádico. Quando o prazer é derivado da experiência da comunicação, tanto física quanto espiritual, o que é a essência do ato sexual, não se pode atribuir a conotação sádica ao ato. O ato sexual é, bioenergeticamente, um fenômeno de descarga energética. Isto envolve, necessariamente, dois componentes: um fator agressivo, que provê a força motriz, e sentimentos ternos, que conferem à ação o seu significado. Sentimentos de amor em si mesmos são imponentes para alcançar uma descarga, a menos que contem com o auxílio do impulso agressivo. Este não é um problema incomum. Pacientes do sexo feminino que têm uma estrutura de caráter predominantemente oral e experienciam uma forte excitação sexual são frequentemente incapazes de chegar ao clímax. A análise bioenergética de sua estrutura revela uma acentuada fraqueza do impulso agressivo, associada a uma ausência de mobilidade nas costas e pernas. A situação oposta também existe. A estrutura rígida do homem com caráter fálico narcisista permite que a descarga ocorra, mas às custas dos sentimentos ternos. O resultado é um sentimento de liberação e satisfação menores de pouco significado. Quando o componente agressivo não está temperado pelo amor ou ternura, manifesta-se o sadismo, mas esta é uma condição patológica. Como parte de sua teoria do instinto de morte, Freud introduziu o conceito de masoquismo primário, ou seja, o instinto de morte é uma tendência destrutiva que originalmente se volta para dentro. Eros faz com que essa tendência se vire para fora, na forma de sadismo. A evidência clínica para a existência do masoquismo primário não existe. Todos os terapeutas analíticos têm, diariamente, que lidar com problemas de masoquismo ou de tendências masoquistas, e se são incapazes de resolver o problema, a terapia acaba fracassando. Quando examinamos analiticamente estes casos, realmente parece que a agressão é dirigida para dentro. O sucesso terapêutico, no entanto, não apoia a ideia de uma tendência biológica primária para o fracasso. Como podemos explicar, então, a observada tendência autodestrutiva? A estrutura bioenergética do caráter masoquista mostra uma musculatura superdesenvolvida, que ao mesmo tempo se encontra severamente contraída. Freud associou o aparato muscular ao instinto de morte. Ao mesmo tempo, os sentimentos ternos estão bastante suprimidos e não reprimidos. A supressão dos sentimentos mais ternos produz uma musculatura abdominal acentuadamente contraída e tensa. Se fizer um desenho do fluxo de energia em termos de movimento, ao longo das partes anterior e posterior do corpo, emergirá uma figura parecida a uma lua. No estado não neurótico natural, cada impulso é o resultado da fusão de dois componentes, um agressivo e motor, outro terno e sensorial. Pode ser mais pesado de um lado do que do outro, dependendo da situação exterior, mas há pouco conflito entre as duas tendências. Na estrutura masoquista, essas duas tendências entrecruzam-se e geram uma condição de ambivalência. Este é um tipo de fusão instintual que Freud observou em sua discussão dos instintos. A fim de brevemente antecipar o detalhado estudo da estrutura de caráter masoquista,
podemos mencionar as duas causas básicas desta condição. A musculatura superdesenvolvida é um resultado de ênfase exagerada durante a infância sobre o lado material da vida. Isto é, geralmente feito por mães superprotetoras que colocam a importância primordial da educação no treino, alimentar e a toilette, ou ambos. Este desenvolvimento muscular está destinado a segurar impulsos, em contraste com os músculos alongados e relaxados necessários para os movimentos. Desde que os movimentos corporal e intestinal estão intimamente relacionados, qualquer interferência acentuada nas funções intestinais normais levará a um decréscimo generalizado da mobilidade no organismo. Nestes casos, também se vê que o lado afetivo da relação mãe-filho está suprimido. A mãe demonstra seu afeto através de sua atenção para a comida e defecação. Espera-se da criança que responda, comendo bem e tendo movimentos intestinais regulares e controlados. É óbvio que há pouca tolerância para a expressão de desejos e interesses pessoais da criança. Suas outras necessidades emocionais são ignoradas e sua resistência vencida. As mães sufocam suas crianças com uma atenção que estas não desejam. Veremos o interjogo preciso destas forças nas histórias de casos detalhadas a serem apresentadas nos próximos capítulos. Neste ponto, é meu propósito mostrar que o conceito de uma agressão que se volta para dentro é verdadeiro bioenergeticamente, mas deve ser tido como uma condição neurótica secundária. Mas também devemos nos perguntar o seguinte: não é verdade que é Eros que dirige a agressão para fora e que sem Eros a musculatura se contrairia até atingir uma condição de rigor mortis? A resposta deve ser sim. Mas Eros não é um instinto sexual, é a força que motiva todas as atividades instintivas. A atividade viva, como tal, seria impossível sem ela. Eros é a força vital, e só existe uma única força deste tipo. A este respeito, nossas ideias são monísticas. Mas essa força ou energia opera através da matéria. A parte anterior do corpo é, portanto, o lado sensorial, a parte posterior, o lado motor. O domínio dos elementos sólidos nas costas responde pela qualidade material do impulso agressivo. A preponderância da energia sobre a matéria, por outro lado, na parte anterior do corpo, determina sua qualidade espiritual. Compare esse conceito com o que Freud apresentou em O Ego e o Id. Ambos, os instintos, estariam ativos em cada partícula da substância viva, embora em proporções únicas, de modo que qualquer das substâncias deva ser o princípio representativo de Eros. Freud não diz o que essa substância possa ser, mas denomina um órgão especial através do qual o instinto de morte da célula única pode ser neutralizado com sucesso e os impulsos destrutivos desviados para fora, para o mundo exterior. Este órgão especial pareceria ser a musculatura. Eu aventaria a sugestão de que essa substância especial, que é o princípio representativo de Eros, é o sangue. Isto pode explicar por que a identificação dos membros de uma família é feita pela referência aos laços de sangue. Colocamos também neste lado uma antítese entre os elementos fluidos e estruturais do corpo.